Eu tenho ouvido algumas pessoas que apoiam a esquerda, algumas pessoas que apoiam o PT, falar, argumentar, né. Aquele governo da direita, o que que ele fez? O governo Pátria Amada Brasil, o governo federal, o que fez de bom para o nosso país? Nada. Ele não fez nada de bom. O que foi que ele fez, né? Para eles, talvez, não seja importante, o estímulo para o setor privado construir, ferrovias, investir no Brasil, a busca para liberar, para construir marcos que liberasse a construção de estradas, como foi a estrada, os trechos de algumas estradas que foram feitas, a, a Norte-Sul, a Ferrogrão, todas essas infraestruturas que foram buscadas, que foram feitas, pontes que foram feitas, ligando estados brasileiros que eram isolados, né, lá para a região do norte, em Goiás, em Tocantins, no Acre, né? Então, para ele não é importante essas infraestruturas, para essas pessoas talvez não seja importante construir estradas. Para essas pessoas também, elas não enxergam o enxugamento de algumas empresas estatais, de algumas instituições estatais e do próprio governo, da própria máquina, onde reduziu o número de ministérios, né, do governo naquela época, que foi para 23 ministros apenas. Cada ministro daquele ele tem uma equipe que trabalha com ele, então já reduz o salário de muitas pessoas, o governo já gasta menos. Então a gente tem que reduzir os gastos, os custos para poder conseguir reduzir os impostos. E foi o que foi feito em muitos produtos. Pouco a pouco, quando dava, era reduzido algum imposto em alguns produtos. Foi o que foi feito, né? Alguns de forma definitiva. Ao contrário do governo que está hoje aí, que ele busca mais por aumentar imposto, por criar novos impostos. Então, se isso não é bom, a redução de impostos, que vai reduzir o preço, que vai reduzir o custo de vida dessas pessoas, ou elas não sabem avaliar, ou querem negar a realidade. Tiveram, foram feitos no governo também, em Pátria Amada Brasil, vários marcos regulatórios. Um deles foi o marco do saneamento, que é o estímulo, que é a abertura nas leis, a desburocratização para o investimento privado nas cidades, né, no meio ambiente das cidades. A abertura para que o setor privado pudesse investir na infraestrutura, investir na pavimentação, na, no saneamento básico das cidades, já que aquela cidade, os governos municipais não tinham condições de investir. Então, um governo que contava com o setor privado para ajudar a desenvolver o nosso país, porque a gente tem que contar com o setor privado, mas as pessoas não enxergam, acham que o governo pode fazer tudo e que só o governo é quem pode mexer em tudo, controlar todas as empresas, indicar quem vai ser o presidente de cada empresa e estatizar tudo e controlar e conduzir a população sozinho, né? Como faz os governos comunistas, os governos totalitários, que regula tudo e que controla tudo. Outra coisa boa foi também o marco da cabotagem. O marco da cabotagem foi a simplificação para a chegada dos navios que vêm de fora, onde eles podiam fazer a cabotagem aqui e passaram a deixar parte da carga em um destino e pode seguir para outro destino, barateando o custo, o preço desse frete desses produtos que chega aqui no nosso país. O enxugamento da CEAGESP, que é a distribuição de produtos em São Paulo, onde reduziu o número de funcionários, a burocracia, o número de atravessadores e a corrupção que existia lá que ocorria, e a utilização do espaço para outras atividades que não fazia parte, né, dessa distribuição. Então, para essas pessoas que falam que o governo não fez nada, foi um dos governos que mais evitou, que mais
gerou segurança, que mais intimidou, que não permitiu invasões das propriedades rurais pelo movimento de sem terra. Então foi onde tivemos a menor frequência, o menor número de invasões à propriedade rural. Essas invasões que levam ao terror, que causam insegurança, que atrapalha a vida de quem produz. Se isso não é bom para essas pessoas, essa redução do número de invasão, é porque eles gostam do caos, é porque eles querem a bagunça, porque eles querem a dificuldade para quem empreende nesse país, para quem empreende, para quem produz. Foi também no governo Pátria Amada Brasil que as pessoas, os proprietários de terra, que não tinham ainda os documentos, receberam os títulos de terra. Muitas famílias, muitas mulheres receberam o título de terra das suas propriedades, pessoas que já estavam assentadas há muito tempo, já tinham posse daquelas terras, mas não tinham os documentos. E foi um dos governos que, junto ao INCRA, mais distribuiu títulos de terra para a população. Então, se isso não é bom, pessoas que vão passar a ter mais condições, mais acesso para plantar, para ajudar na produção, para baratear os preços do alimento para o brasileiro, se isso não é bom para essas pessoas, o que é bom então? É a invasão, é o saque, é o supermercado, é o que é arrastão, é a permissão da insegurança, são as leis que apoiam a criminalidade, são o crescimento do número de leis que são implantadas que favorece a criminalidade. Nós tivemos o aumento do salário dos professores durante o governo Pátria Amada Brasil, do pessoal da enfermagem. Algumas taxas, como o DPVAT, foi extinta naquele governo. O governo procurava reduzir a taxação, o imposto, reduzir o sistema tributário. Se isso não é bom, porque as pessoas gostam de ser taxado, de ser cobrado, gostam de ser controlado e regulado. Nós tivemos um governo que fez as empresas estatais chegar no lucro, né? Empresas que no período anterior, em outros governos, dava prejuízo, né? Como o BNDES, os Correios, a Caixa e até a Petrobras. Muitas empresas tinham prejuízo, mas passaram a ter lucro e melhores resultados durante o governo Pátria Amada Brasil. Por quê? Porque é um governo que se assemelha mais à administração particular, à administração do setor privado, que é a administração com mais responsabilidade, que busca melhor chegar nos resultados com mais qualidade, que tem mais capacidade. Por quê? Porque o setor privado ele está cuidando daquilo que é dele ali. Então ele cuida bem. Não é como as pessoas que tomam de conta das empresas, das riquezas públicas, porque ele vai ficar ali por um período ali e se estragar, se der errado, se ele tiver prejuízo, o prejuízo não vai, ele que vai ter que pagar depois. Por isso era um governo que administrava bem e fazia as empresas ter lucro. A arrecadação teve superávit, né? Então o governo que entrou e teve superávit. Esse agora em 2023, a gente teve déficit fiscal. Né? Então qual é bom? É o que gera o superávit primário para o governo ou é o que gera uma despesa maior do que a receita? Essas pessoas porque querem falar do governo passado e aí não acha argumento e aí eles falam apenas da boca para fora para desabafar. Mas eles sabem na realidade que se tivesse continuado com aquele governo, o Brasil estaria bem melhor agora. E acho que é isso que eles reclamam, porque esse governo que eles apoiam não consegue trazer um resultado tão bom para o Brasil, embora o Brasil seja tão forte, tenha um potencial tão grande para caminhar rumo ao desenvolvimento, mas não caminha justamente por isso, por a má administração, por a escolha de políticas que não dão certo, por escolha das políticas que já foram praticadas em muitos países e quebraram outros países. Então, esse governo, esse modelo, esse regime que ele adota, esse governo atual, é nessa direção de levar o país rumo a esses países, rumo à administração que foi praticada nesses países
que quebraram sua economia, como nós podemos citar aqui Cuba, Venezuela e outros países que implantaram, que empregaram políticas como essas que estão sendo buscadas aqui no nosso país atualmente. Então é isso, as pessoas não acham de que reclamar, nem mesmo as narrativas que inventam para minimizar a concorrência, eles querem tirar a concorrência do meio do caminho, não consegue, e aí não consegue criminalizar, não consegue ganhar fazendo um bom resultado, eles querem ganhar destruindo o outro, e é por isso que eles falam mal.